Então eu preciso saber como modelar coisas no computador, objetos, consultas, pessoas, documentos jurídicos, etc. E depois, acho que eu esqueci de botar o nome dos seminários, Felipe. Eu vou já ver. Ninguém viu o nome do Felipe, não, né? Do ex, né? Eu lembrei. Aí a gente ajeita aqui já. Aliás, a gente tem que ajeitar e descobrir o que vai fazer agora, né? Vai começar. Então, aproveita e já resolve. Bom, eu tenho que modelar então essas coisas todas. Pessoas, consultas no computador. Eu tenho que ter modelos computacionais para representar. Para a coisa mais básica, que é, eu tenho texto e preciso modelar texto, eu tenho consultas, preciso modelar consultas, e preciso ver o quanto que consultas são parecidas com texto, existem modelos clássicos de recuperação de informação. Então, esses são assim, a base para você fazer sistema de busca. São os modelos clássicos de RI. Então, agora eu vou falar um pouquinho de alguns modelos de recuperação de informação, para a gente dizer assim, que eles são o núcleo de qualquer sistema de RI, qualquer sistema de busca, por exemplo, vai ter ranking. Mas nota que eles não são tudo, porque eles são para modelar, para representar texto em linguagem natural, consultas em linguagem natural, mas eles não levam em conta, esses modelos em geral, os clássicos, não levam em conta posição, não levam em conta se está em vários campos ou não, na maioria dos casos, não leva em conta se o documento tem clique ou não, essas outras informações você vai agregando no sistema. Eles são para coisa núcleo ali, básica de, eu quero saber se uma consulta com essas palavras aqui é parecida com esse documento, com essas palavras aqui. É isso. Eu tenho um documento com palavras, eu consulto com palavras, quero saber se são parecidas. Então, esse aqui é o primeiro modelo, é um modelo clássico e é muito útil até hoje, o modelo vetorial. Isso aqui é uma técnica para gerar modelos, mas tem um deles que é conhecido, não é muito usado, mas é conhecido. Eles são os language models, eu vou falar deles, e vou falar do BEM25. O BEM25 é o modelo padrão, praticamente, de RI hoje. Por razões mais sociais, diria, e também por mérito de autores, porque ele é fantástico, a gente vai ver. Então, o vetorial e o BEM25 são muito parecidos, não vamos ver isso, mas o BEM25 tem mais vantagens. Por exemplo, o vetorial, o autor já morreu, em 94. Isso faz diferença. O BEM25, os autores estão vivos. Eu ia até pôr uma foto que eu tirei com o Roberts aqui depois. É um seu velhinho, gente boa. Ele está vivo. E ele pôs um aluno de doutorado muito bom, que agora é professor, que é o Hugo Zaragoza, para fazer doutorado sobre o BEM25, que deu uma turbinada no modelo, tirou um monte de conclusão, fez um monte de variante, aprimorou a ideia. E o Hugo Zaragoza é um cara que publica muito, então tem um garoto propaganda do BEM25, e isso ajuda pra caramba. Então é um cara que também que trabalha nos Estados Unidos. Então tem outros modelos por aí propostos por gente de outros países, que são até legais, mas não falaram porque é o que eu digo das razões sociais também. Então assim, o Robertson é um cara famoso, antigo da área RI, desde o começo. Mas esse cara também que é famoso, ele tem modelos. Tem um modelo probabilístico, o Croft, mas não placou, tem outros modelos por aí. Mas nós só vamos falar do vetorial, dos language models e do BEM25. Se eu precisar, até para dar mais tempo nos seminários, eventualmente eu vou falar de um modelo que eu acho importante, até importante para quem quer trabalhar com VQD, que é o Set Based Model, que usa regra de associação para fazer ranking. O Set Based, mas eu posso passar a tese do cara, é super legal para aprender regra de associação e fazer VQD. O Set Based Model. Que é do brasileiro, por isso não ficou famoso, mas é um modelo bacana. E foi o doutorado dele e ele é funcionário do Google, ficou milionário depois de entrar no Google. Porque ele ganhou um prêmio lá, que é o engenheiro de maior impacto no ranking da Google, lá no assim, que é da interna, e ele ganhou logo nos primeiros anos um prêmio de 1 milhão. Então o Set Based Model deve ter alguma utilidade, que foi a tese dele, depois ele entrou no Google. Deve ter alguma utilidade aí, apesar de não ser famoso.
Vetorial. Então, o vetorial é o primeirão. Tem muita divergência na literatura sobre quando que ele foi proposto. Eu conheço a data de 68, mas quando eu fui pesquisar isso mais a fundo, há controvérsias, mas é mais ou menos dessa época aí, década de 60. E como eu falei para vocês, tinha uma coisa muito parecida, que o cara não chamou de modelo vetorial, mas usava as mesmas ideias, já estava ali as bases do modelo vetorial, na década de 50, no pessoal da IBM. Mas ele foi proposto pelo Gerard Salton, na década de 60. Né? E ele é aplicado para um monte de coisa em RI, então não é só busca, é classificação, recomendação, um monte de outros problemas práticos aí. Ele às vezes é conhecido como similaridade do cosseno, porque é isso que ele faz, tira o cosseno entre coisas. Às vezes ele aparece como TF-DF, mas é o vetorial que está aqui por baixo, essas são as ideias do salto. Tá? Então na literatura, depende da área, ele é o modelo TF-DF, ele é o modelo do cosseno, mas em RI o pessoal vai chamar de VSM, é o Vector Space Model. Ele fez muito sucesso por muito tempo. Ele era o modelo padrão de RI. Por exemplo, quando eu aprendi RI, o Vector Space Model era o modelo de RI. Por quê? Porque eu aprendi RI, eu fiz a disciplina de RI em 95 e o B25 foi proposto em 94, se eu não me engano. Então assim, tinha acabado de ser proposto. Então não era o Bambambam, né? Então era o Vector Space Model. Se fazer qualquer coisa de RI, era o Vector Space Model. E mesmo depois do B25 ser proposto, o Vector Space Model até 2000 e pouco ainda era praticamente padrão. Depois da tese do Zaragoza, é que a coisa... E também em 94 o Salton faleceu. O cara que criou a área de RI. E aí eu acho que essas coisas impactam um pouco. Qual que é a ideia do Vector Space Model? Bom, primeiro, ele é muito simples, eficiente e dá bom resultado. Isso aí é básico, né? Eu preciso de eficiência, eu preciso processar coisas muito rapidamente e preciso dar bom resultado. Ele tem tudo isso. E a ideia dele é que todos os componentes vão ser vistos como um conjunto de palavras. Você fez uma simplificação violenta da coisa, porque texto não é conjunto de palavras, tem ordem, tem estrutura, qualquer texto tem estrutura, né? Tem as frases, as sentenças, tem os parágrafos, tem as classes gramaticais, tem tudo isso aí lá dentro, né? Tudo isso aí você pode pensar em usar para melhorar a resposta. Aliás, as pessoas eternamente ficam tentando tirar proveito dessas coisas. Classe gramatical, eu TLA lá, isso aqui é um sujeito, isso aqui é um verbo, isso aqui é um predicado, um complemento, um não sei o quê, para ver se melhora o ranking. Eu posso quebrar sentença, frase, etc. Muita gente vira e mexe, olha aqui, ó, consigo fazer melhor se eu tratar frase, se eu tratar sentença. Mas esse cara aqui é muito simples, é um conjunto de palavras, nem interessa a ordem, não interessa nada, só um conjunto de palavras. Então, para implementar, é muito mais fácil, muito mais rápido, do que ficar tratando frase, sentença, classe gramatical e etc. Tem uma área que anda muito junto ali, que é o pessoal do processamento de linguagem natural. É uma área forte, tem comunidade, tem conferência, então tem a conferência de RI da ACM e tem a conferência de RI do pessoal de linguística lá, de linguagem natural. E eles têm soluções para sistema de busca, para ranking, a gente também tem. E em geral você pode pular cerca ali, de vez em quando, publicar nas conferências deles, publicam nas nossas, mas são coisas que não se misturam tanto não. Eles vão muito pela linha do vou descobrir o que é um verbo, o que é um sujeito, não sei o que, e tentar usar isso para melhorar ranking. RI, a ideia sempre foi, tenta simplificar, porque tem que ser muito rápido. Nada impede que você depois tente olhar o que eles andaram fazendo e ver se pode incorporar. Bom, então o que é o modelo vetorial? A ideia é muito simples. Os elementos que você vai modelar vão ser representados como vetores. É um vetor mesmo, do espaço vetorial. Então, vai criar um espaço vetorial. Então, dada uma coleção de documentos, peguei os documentos do juiz.
cada documento vai ser representado por um vetor dentro de um espaço. Um vetor com as suas coordenadas. E quando vier a consulta vai ser um vetor também dentro desse espaço. A dimensão do espaço é dada pelo vocabulário que você tem na coleção, ou seja, quantas palavras distintas tem na coleção. Então, cada palavra da coleção é uma dimensão do espaço. Por exemplo, aqui, ó, se eu tiver só 2 palavras na coleção toda, isso não existe, né? Mas então eu teria um espaço assim, uma palavra aqui, palavra A, palavra B. E aí, se isso aqui fosse uma consulta que tem 2 vezes a palavra A, 1 vez a palavra B, eu poderia, por exemplo, se eu desse o peso só com a frequência, eu poderia colocar aqui, ó, a consulta tem 2 vezes a palavra A e 1 vez a palavra B. Isso aqui, esse número aqui, eu chamaria de o peso, a importância, o peso da palavra A para a consulta. E aqui a importância, o peso, né, da palavra B para a consulta. Ok? Então, na verdade, no modelo vetorial, o que você tem? Você tem todas as palavras da coleção, vira uma dimensão, e você representa cada objeto nessas várias dimensões, colocando o quanto que aquela palavra é importante para aquele objeto. Então, assim, é lógico, numa consulta com 2 palavras, a primeira ideia é eu vou dar peso só para essas 2 palavras, não nulo. Tem que ver como é que eu calculo o peso, o modelo vetorial já propõe. E as outras palavras talvez eu dê peso 0. Mas, por exemplo, se eu estiver fazendo expansão de consulta, quando eu expandir, eu posso incluir novas palavras na consulta com peso um pouquinho menor, talvez, porque elas não são originais, e aí a consulta passa a ter várias dimensões não nulas. Mas, em geral, esses vetores são vetores de dimensão muito grande, assim, milhões de dimensões, porque tem milhões de palavras em qualquer coleção, e a maioria dos lugares tem zeros. Né? Se for consulta, tem lá 3, 4 lugares que não tem zero, o resto é zero. O documento é interpretado do mesmo jeito, e aí o que você faz? Depois que você representou, você quer saber se um documento é parecido com uma consulta, você tira o cosseno do ângulo entre os 2 vetores. Por que tirou o cosseno do ângulo entre os 2 vetores? Porque cosseno é a fórmula da correlação entre variáveis na estatística. Então, isso na verdade está tirando qual é a correlação entre essas 2 variáveis observadas. Né? A estatística fala assim, né? Então, eu tenho 2 variáveis que eu observei, que é a consulta e o documento. Eu anotei coisas sobre elas, aí gerou esses vetores, e agora eu quero saber se elas são correlacionadas. Aí eu tiro o cosseno entre elas. Foi essa a ideia do salto. Então a ideia do cosseno é saber o quanto que a consulta e o documento são correlacionados. Quando que a consulta é muito correlacionada com o documento? Quando ela tem as palavras parecidas, quer dizer, o documento tem as mesmas palavras da consulta, tem as palavras da consulta, e o documento perfeito, ele teria que ter o quê? As mesmas palavras da consulta, as mesmas palavras, só elas. Isso não é muito bom, né? Essa é uma grande falha do vetorial, aliás, né? Por exemplo, se eu faço uma consulta MP3, coisa ultrapassada, mas faço uma consulta MP3, ou Manaus, aí tem um documento que só tem uma palavra, por exemplo, o passa deu errado, né? Aí só tem aquela palavra, Manaus, lá dentro, não tem mais nada. Aí eu faço uma busca. O vetor da consulta vai ser Manaus com frequência 1, né? Se eu estiver usando só frequência, por exemplo, vai ser Manaus com frequência 1, todo o resto zero. O vetor do documento vai ser só na direção de Manaus, e quando eu tirar o cosseno, vai dar o cosseno máximo. Certo? Vai dar 1. Então, quer dizer que esse documento é perfeito. O vetorial diz isso. É por isso, o vetorial é péssimo para buscar no Twitter. Buscar tweet e tal. Porque os tweets são muito curtos às vezes, e às vezes a consulta e o tweet bate ali e já era. Na própria web, quando a gente implementou a primeira vez uma máquina de busca, o parser muitas vezes não conseguia extrair nada de documento, porque era uma imagem, uma página web. Aí, às vezes vinha só o título. Eu estou falando em MP3, que MP3 era o nosso grande problema.
tinha um monte de página web que era só assim, MP3, não tem mais nada, só a palavra MP3. E a MP3 era uma consulta muito popular na época, porque o pessoal procurava MP3 para baixar, MP3, música. E aí, logo que a gente implementou a primeira vez, só a busca com texto e tudo, né, sem PageRank, texto de âncora, etc. Você buscava MP3, aí vinha só a resposta que todos os documentos só tinham a palavra MP3 mais nada, a palavra MP3 mais nada. Por quê? Porque é perfeito. Pelo vetorial isso é perfeito. Mas por que existia a página assim? Oi? Por que existia a página? Não, porque assim, era uma página que tinha por exemplo, eu tenho uma página que é de MP3 que, primeiro, o parser eu não conseguia extrair. Isso como os sites de MP3 eram dinâmicos, e aí nosso parser não dava conta na época e tudo. Então eu não conseguia extrair, isso era muito comum. E em geral era coisa de música, era mais comum acontecer isso nesses sites do que em outros. Agora lá dentro do site tinha páginas falando, olha, saiu o novo CD, não sei quem, só que quando o vetorial olhava, ele pegava só aquela página que ele não conseguia extrair, porque para ele é perfeito, é um documento idêntico à consulta, é perfeito, porque a ideia do vetorial é o quanto que eles são parecidos. Então se o cara buscou MP3 e tem um documento que só tem a palavra MP3, ele, para o modelo, é perfeito. O Salto, quando fez esse modelo, não se preocupou com isso. Por que ele não se preocupou? Porque era busca em biblioteca. Então, não tinha nenhum artigo lá com uma palavra lá dentro. Todos os artigos tinham um texto. Então, ele não enfrentava esse problema que apareceu na web, que pode aparecer no Twitter e em outros lugares. Em blog. Né? Provavelmente, se você implementar o vetorial no Juiz, não vai acontecer tanto isso. Menos tirando a rede social lá, o perfil de pessoa e tal, né? Tirando isso, não ia acontecer, o vetorial ia se comportar melhor. Pra você ter uma ideia, então, a primeira mudança que eu fiz, você vê como a gente pode pegar o modelo e mudando. A primeira mudança que eu fiz foi alterar a fórmula do vetorial para fazer busca na web, para ele não trazer, quando você buscar MP3, trazer só página que só tem a palavra MP3. Porque eu estou dando exemplo de MP3, mas isso acontecia com um monte de consultas. Você buscava, só vinha lixo. E aí eu vou já falar como eu alterei a fórmula, porque quando eu apresentar a fórmula. Então vamos lá. As dimensões do meu espaço, elas são dadas pelas palavras. Então o espaço do modelo vetorial é um espaço de muitas dimensões. Você já ouviu falar de um negócio chamado maldição da dimensionalidade? Já ouviu esse termo? Aparece em um monte de área. Né? Que basicamente é o seguinte: eu tenho problemas sérios aqui de representação de informação e tudo. Por quê? Porque eu tenho muita dimensão e os objetos que eu vou pôr aqui dentro vão estar espalhados nesse monte de dimensões. Isso é ruim para a representação de informação. Muita gente tenta quebrar isso aí, resolver esse problema. Nós vamos falar disso. Mas o vetorial, pensa só, no Google tem bilhões de palavras. E quando você faz uma consulta, sua consulta tem 2, 3 palavras. Aí quando você pensar no vetor que representa a consulta, ele vai estar cheio de zeros. Quando você pensar no vetor que representa cada documento, também vai estar cheio de zeros. Bom, agora como que eu ploto um vetor? Se tem um documento, como que eu coloco ele dentro desse espaço? Eu tenho que saber quais são os pesos de cada palavra no documento. E aí, o Salto trouxe duas duas grandezas que ele disse que tem que ser incorporadas para você dizer o quanto que uma palavra é importante dentro de um documento. Qual a importância da palavra dentro de um documento, de uma consulta, do que quer que seja. Então, naquele meu primeiro exemplo, eu falei da frequência. A frequência diz o quanto que uma palavra é importante. Mas não é só isso que diz o quanto que uma palavra é importante. A frequência é o TF, é o Table Frequency. É por isso que o modelo vetorial, muitas vezes, ele é apresentado como TF-DEF. Porque
o peso das palavras é dado pelo TF e pelo IDF. TF é a frequência, é o frequency, e o IDF é alguma coisa que expressa a importância de uma palavra na coleção. Eu sempre gosto de dar um exemplo que explica para vocês o que é a importância de uma palavra na coleção. Bom, da onde a gente tirou IDF? IDF veio do pessoal de linguística. Quem cunhou esse termo aqui foi um cara chamado Shannon, em 1940, ele trabalhava com isso. Não tinha nem computador direito, né? Em 1948 ele tem um trabalho falando de IDF. E o que ele queria medir com essa grandeza? O quanto que uma palavra carrega de informação. É muito fácil vocês entenderem. Vou dar uma palavra e vocês vão dizer do que se trata o documento. Qualquer coisa que você possa me dizer sobre esse documento. A palavra é A. Sobre o que é esse documento? Missionário. Eu estou dizendo uma palavra que aparece nesse documento. É uma palavra A. É uma informação, né? Não é? Essa informação é muito baixa, né? Não me diz nada, né? Então A tem que ter um IDF muito baixo. Agora eu vou dar outra palavra, mitocôndria. Sobre o que é esse documento? Biologia, respiração celular, tem uma opção de informação aí, né? Então, quem me traz mais informação? A ou mitocôndria? Mitocôndria. Toda palavra, dentro de uma coleção, ela carrega uma certa quantidade de informação. A coleção que vocês estão usando aí é todo o conhecimento de vocês. Agora, vejam só, se eu tenho uma coleção que só tem documento falando de mitocôndria, todos os documentos são sobre mitocôndria. Mitocôndria me traz informação dentro dessa coleção? Não. Por quê? Porque ela não distingue um documento do outro. O que aconteceu quando eu falei o A e mitocôndria foi que vocês têm informação sobre vários conceitos, que seriam os documentos aí que vocês estão tentando recuperar, e quando eu dei a palavra mitocôndria, vocês conseguiram identificar conceitos ali associados a ela, porque ela não aparece em todos os conceitos que vocês conhecem. Já a palavra A, vocês estão acostumados a ver ela espalhada por aí, é um artigo, está sempre lá, então ela não distingue um conceito de outro para vocês. Agora, se vocês só tivessem aprendido biologia, respiração celular na vida de vocês, mais nada, você não ia conseguir falar comigo porque você não ia saber vocabulário e tal, mas se tivesse essa hipótese, eu falasse assim, mitocôndria, aí você, pô, mitocôndria não me diz nada. Por quê? Porque ele não distingue, ele não separa conceitos que vocês conhecem, ele não reduz o conjunto de conceitos que vocês conhecem. Pensa assim, ele está em todos os conceitos que vocês conhecem, como a palavra A está. Então, o Salton queria quantificar isso aí, e ele foi atrás do trabalho do Shannon, que era um trabalho para medir o que a gente chama de entropia de uma palavra, quanto de informação que uma palavra carrega. E o IDF foi a fórmula proposta para medir, para quantificar a quantidade de informação que a ocorrência de uma palavra me traz dentro de uma fonte de texto. Que é isso exatamente que vocês perceberam. Vocês perceberam o conceito. Quando o IDF é para modelar que o A não me diz nada, mas que mitocôndria me diz muito. Então o IDF de mitocôndria tem que ser mais alto do que o A, se a coleção é tudo que eu conheço no mundo. Mas se a coleção é só sobre mitocôndria, aí já não me diz nada. Então como é que eu meço? Eu vou pegar o número total de documentos que eu tenho na coleção e o número de lugares onde a palavra apareceu. E a forma que o Salton usou para o IDF foi tirar o log desse número total de documentos sobre o número de lugares onde a palavra apareceu. Então, se a palavra aparece em todos os documentos, é log de 1 que dá 0, certo? Então, ela não me diz nada. Se ela aparece em metade dos documentos, se eu usar log na base 2, eu posso mudar a base do log aqui, pode ser log na base 2, pode ser LN,
Tanto faz. O trabalho do Shannon, isso aqui é log na base 2, mas pode ser log em qualquer base. Porque log em qualquer base não muda, né? Todo mundo sabe disso, né? Ou quem já fez PA sabe disso. Log em qualquer base não muda as coisas mesmo. Mas, ó, então veja bem, se uma palavra aparece só uma vez na coleção, é log do número de documentos, é o IDF máximo. Se ela aparece na metade, aí o IDF já é baixíssimo. E aí você vai aumentar ou diminuir a importância da palavra em função de em quantos documentos ela aparece. Isso é uma coisa. E aí, o peso de uma palavra, nas dimensões lá, então, dado um documento, o peso de uma palavra T para esse documento, nós vamos chamar a palavra de termo, ou termo, ou palavra. Quando fala termo, fala palavra, é a mesma coisa. O peso de uma palavra no documento é o TF vezes o IDF. Mas é o seguinte, vamos ver que vários autores propuseram funções para calcular o TF e vários autores propuseram funções alternativas para calcular o IDF. O IDF que o Saldo usou foi a fórmula original de IDF lá de 1948. Mas depois, pensando em pequenos problemas que aparecem no dia a dia, surgiram novas maneiras de calcular IDF. Mas sempre tentando seguir a regra. Quem aparece muito tem que ter IDF baixo. Quem aparece pouco tem que ter IDF alto. Mas você pode mudar a fórmula. Pelo menos manter o conceito. E aí surgiram fórmulas, nós vamos ver. A mesma coisa TF. TF, em princípio, é a função do número de ocorrência. Né? É uma função do número de ocorrência. Mas eu posso fazer, o TF é exatamente o número de ocorrências, eu posso fazer o TF é log de 1 mais o número de ocorrências, que é um bastante usado, aí varia. Qual que é o melhor? Não existe nenhum consenso sobre o que é melhor. Então, o basicão, TF, é exatamente a frequência, e DF é log de N sobre N, de número de documentos, número total de documentos sobre número de documentos sobre apareceu. Mas, para cada coleção você pode tentar experimentar. Não, poxa, eu acho que a frequência aqui está pesando muito no meu ranking e não está bom. Então eu vou tirar o log dela para ver se funciona, porque muita gente usa a frequência como log. A frequência ou é frequência direta, crua, ou é log. Log de 1 mais a frequência. São dois jeitos bem comuns, pelo menos até enquanto eu acompanhava essas coisas, de implementar frequência. E IDF é esse aqui, é o clássico, ou um outro que tem uma formulazinha que tem meio, mais, não sei o que eu vou mostrar para vocês. A outra fórmula foi proposta pelos caras do BM25, pelo Robertson. Aqui nos meus slides o IDF está com logaritmo natural. Então, pode ser com log na base 2 e tudo. Então, vamos ver um exemplo aqui de coleção. Isso é um exercício para vocês. Coloca essa coleção no espaço vetorial. Ou seja, quais são os documentos quais são os vetores desse documento? Aqui é o documento. Então tem 4 documentos aqui. Isso é só uma coleção sem freio, sem sentido. E considera que cada letra é uma palavra. Aí, só calcula aí pelo menos o vetor para o D1 e o vetor para o D2. Para calcular os vetores, você tem que saber quantos são qual é o valor de IDF em cada termo. IDF do A, eu já calculei aqui.